momento vamos continuar a dialogar sobre como calcular os 666. Fizemos um vídeo recentemente sobre esses cálculos. O que mais me admirou foi navegar pela internet e encontrar várias e várias pessoas conduzindo os 666 sempre para o mesmo caminho, querendo sempre que os 666 dê o nome do Papa. Gente, quando qualquer um de nós aqui, que tem pelo menos o primário, quando chega do primeiro e segundo ano, você aprende cálculos. A tabuada, a famosa tabuada. Como é que se calcula o número? Não é pegando o número, levando este número para tabelas arcaicas, colocando letras judaicas, letras japonesas, como muitos têm feito por aí, cada maluquice, para dar o nome do Papa. Quer dizer que se o Papa Francisco hoje desenganar e vir um Papa com o nome João III ou José I, quer dizer que é obrigado a mudar esse cálculo da Bíblia. Vocês não acham que a Bíblia ela é uma ciência, tipo uma ciência exata, não? Ela não vai nem para a esquerda nem para a direita, ela vai reto. Se calcula o número 666 através da matemática, não é através de outra coisa, não. Não existe outra maneira de calcular o número. O capítulo 13 de Apocalipse tem aqui os 3 versículos aqui, muito enigmáticos, 16, 17 e 18. De toda maneira que você calcula o número da besta, dá o número 18. Não dá outra maneira, dá sempre 18. Não tem outra lógica, outra explicação nenhuma. Se você somar o 6 mais o 6 mais o 6, não dá 18? E se você multiplicar 6 vezes 6 vezes 6, não dá 216? Não é bem parecido com o ano 2016? Eu descobri esses cálculos há muitos anos atrás, exatamente no ano 2010. Só que eu não publiquei antes, porque se eu publicasse o povo ia falar, pô, passou o ano 2016 e o mundo não acabou. Como eu vi que esse cálculo 666 deu exatamente o número 216, eu vi que é o número 20 mais o 16. Se eu somar 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3, mais 6, 9. Se eu somar o número 20, 2 mais 0, 2. Dá o mesmo cálculo. Não poderia jamais ser o ano 216, porque o ano 216 é um ano que nem existia tecnologia nenhuma. As pessoas andavam de carroças e observando as escrituras sagradas, observando, lendo, estudando, não apenas fazendo como muitos, que pegam a escritura sagrada, só lê algumas partes que o seu mestre espiritual manda ali, algumas partes já preparadas, para um discurso preparado, e ali eles aceitam tudo. Eu tive na igreja evangélica várias vezes, e infelizmente eu não aceitava aquelas explicações, só me conduzia para ser uma ovelha fiel, servidora e dizimista, me conduzia para outra coisa. Eu não aprendia nada, muito pouco. Capítulo 12 de Daniel, no versículo 4, está escrito: mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos correrão aqui e acolá, e o conhecimento aumentará. Então, está escrito também por vários profetas: a queda da Babilônia será anunciada na velocidade do relâmpago. Por que Babilônia de repente cai, de repente ela ressurge? Lá no final, quando João Evangelista escreveu, ele fala sobre a Babilônia. Nós estávamos vivendo naquela época, estavam vivendo as pessoas exatamente nas pernas de ferro.
Esse ano 2016 é apenas uma mudança do ferro e barro, que é o tempo do fim. Então, jamais poderia acabar isto, jamais acabaria isto no ano 2012. O ano 2012 é uma data que os maias marcaram, que para eles a base tudo era o número do 20. Então eles marcou o ano 2012, nós não sabemos mais nada daí para frente. Bom, o ano 2016 chegou. Se você somar 9 mais 9 mais 9 dá 27. Aí eu pego o número 20 e o 16. Eu pego no final do ano, dá o número 20 do 11 ao 16 do 12. São 27 dias. Esses 27 dias é um prazo de transição, de entrega de governo espiritual. Nós vivemos sob o domínio luz e trevas. Passaremos de agora para frente a viver somente no domínio das trevas. Não vai se espantar, não. As trevas estão aí dominando as igrejas, sinagogas, que mentira. Falava-se quando chegar o tempo do fim, a igreja seria arrebatada. Mas uma igreja capitalista, que só pensa em ganhos, e não se engane não. A profetisa Ellen G. White, ela escreveu aqui algo muito interessante. Você entendeu? E as pessoas nunca prestou atenção que Yeshua, Jesus, quando esteve aqui, ele disse, combatendo os fariseus, porque os fariseus estavam unindo a política e a religião. Ele diz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ellen G. White, que foi uma profetisa, ela realmente teve visões. No seu livro A Queda da Babilônia, que é um livro muito interessante, eu separei um trecho aqui para poder passar para vocês. Um acusa o outro de ter levado à destruição. Todos, porém, se unem a acumular as mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a verdadeira lei de Deus. Bom, o que é isso? Anunciar um arrebatamento antes do tempo do fim, se é para separar o joio do trigo, também são bobo, idiota, burro para seguir umas ideologias dessas. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor, estando perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E volta-se contra os falsos pastores, aquelas mesmos que admiravam, pronunciarão as piores maldições. As mesmas mãos que coroavam de lauréis levantar-se-ão para a destruição dos mesmos. Aquelas mãos que eles usam hoje para exterminar a todos que não fazem parte do seu grupo, levantar-se-ão contra eles. O que pode causar isso aí? Veja bem, se vocês verem aqui no livro de Daniel, capítulo 2, ele escreveu sobre os reinos da terra. Esses reinos da terra está escrito em Daniel, no capítulo 2, versículo 46, isto quer dizer, procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não mistura-se com barro. Estamos chegando nessa parte. Não deveria nunca a igreja, de modo algum, ter buscado a política, aliança com a política. Agora, presta atenção. Vem uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, tira de uma montanha. A montanha pode ser um planeta. Vamos ser mais realista. Vamos voltar a cabeça para o cosmos. E essa pedra é um meteoro que virá, baterá nos pés da estátua, destruindo. Lembra vocês, o mundo das trevas se dividiu em 2 grupos. É uma besta, são 2 bestas que virá. São 2 pés de ferro. Porém, unindo com barro, unindo com um homem fiel.
e haverá dois grupos. Estes grupos entrarão em guerra. Passando esse ano 2016, abre-se um portal ao qual existia antigamente e foi fechado. Este portal dá livre acesso às divindades das trevas para terem acesso e até se materializarem em sua obra de engano para o homem. E quando houver essa pedra enviada para destruir o sistema capitalista político, a igreja está diretamente lameada no capitalismo. A maioria das religiões estão lameadas no capitalismo e estão lameadas no meio político. Caindo o capitalismo, cairá as igrejas. Já pensou começar a materializar uma força muito estranha de anjos das trevas, trazendo novas ideologias, farão todos anular a vontade de ir para esse céu. Pode ter certeza que todos esquecerão a Deus, todos. E será muito ruim para os políticos, porque hoje os políticos mantêm aí um certo privilégio para a religião, porque a religião ela controla o homem. Muitos dos homens têm medo de certas coisas, com medo de ir para o inferno. Acabando esse desejo, esse medo que o homem tem do inferno, o homem vai aprontar horrores. Vai chegar um ponto que eles desrespeitarão todas as sinagogas, todos os templos, invadirão os templos e destruirão, principalmente os templos que são fechados. E o homem perderá toda essa fé, todo esse medo que ele tem. Então, vocês se preparem, porque estamos aí, próximo a um caos de todas as maneiras. Se vocês lerem Mateus 24, fala-se de uma época que haveria rumores de guerra. Isso ocorreu em 1961. Também diz ali no ano 1948, houve a fundação do Estado de Israel. Era uma profecia que tinha cumprido. Rumor de guerra é guerra mundial. Em 1961, Cuba apoiou a Rússia. E a Rússia colocou os mísseis virados exatamente para os Estados Unidos. Precisou do Papa intervir neste meio para não ter guerra, revelando o terceiro mistério de Fátima, que ela revela que uma guerra poderia retirar a órbita normal do planeta, levando ao caos todo o planeta, transformando o planeta em verdadeiro inferno, levando o mesmo para dentro do Sol. Dentre os mistérios de Fátima, esse é um. Outro mistério que Fátima revela é que o homem tinha que afastar-se das religiões que estavam indo com a política. Isso jamais o Papa revelaria, que a igreja, o próprio clero, é um sistema político. Então jamais. Fátima alertou muitas coisas que teriam que ser apregoadas para o mundo todo. Então, quando eu vivia na igreja evangélica, eu vivia em trevas profundas, seguindo aquele caminho, igual um boi segue um matadouro, indo nos velórios, batendo palma, consolando os outros, ajudando a aumentar o rebanho da igreja, até que chegou um ponto que eu desisti disso tudo. Busquei uma nova luz e busquei um outro caminho para que eu pudesse voltar para dentro de mim e descobrir a minha verdadeira função aqui nessa terra. Então, eu quero que vocês saibam que quando abre esse portal e aparecer essas divindades, está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio e não haverá jamais. Se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvaria. E eles virão para enganar, se possível, os próprios eleitos. E nessa época aparecerão falsos cristos. Presta atenção, rumores de guerra. A igreja unindo com a política. Estamos aí,
vivendo esse caos. Terremotos cada vez maiores, está aí cumprindo aquilo que disse o grande mestre. Saibam vocês, quando eu passei a estudar com muita calma e muita meditação, eu consegui ver verdadeiras maravilhas. Eu consegui me aprofundar mais nesses estudos do tempo do fim. Então se preparem, vem aí um bode peludo que vai abater o sistema político e religioso e abaterá 2 países, que são 2 chifres. Vemos aí um rei feroz catadura unindo com a tecnologia muito violenta e a abertura do portal para as grandes divindades das trevas. E essas divindades provocarão guerras entre si. E aí haverá interferência do astral, enviando meteoros, que é aquela pedra, em cima do reino da besta. Enviando meteoros, e aí é a hora de muitos falarem: por que eu estou sofrendo? Porque vocês são bestas. Besta é o homem que, ao invés de pegar um estudo, pegar uma calculadora, calcular o número da besta, simplesmente foi procurar papa. Gente, deixa a Igreja Católica seguir o caminho dela. Vocês saíram desse meio. Vocês não saíram do outro meio, não. Simplesmente vocês foram apoiados por grupos que queriam desestabilizar o Papa para que eles pudessem crescer. É só vocês pegarem e estudar a história. John Hus tentou, de todas as formas, ele tentou criar uma nova ideia, morreu queimado. E outros que tentaram, morreu queimado. Somente Martinho Lutero, que teve apoio do príncipe, é que conseguiu. Sem apoio, Lutero não tinha montado esta religião que tem aí hoje. Esta religião foi montada, desestabilizou a Igreja Católica e estabilizou outro grupo. Pegou o domínio da ciência e o domínio da evolução. Porém, isso era necessário. Todos que tinham um pouco de sabedoria, a Igreja matava. Era necessário. A Igreja hoje, ela tem que ouvir as críticas, porque todos os erros que a Igreja teve, ela tem que ouvir. E ouvir calmamente. Calmamente, baixar a cabeça, ajoelhar e pedir perdão pelo que fizeram. Porque não basta o resgate kármico que eles fazem, não. Só isso não basta. Preste atenção. Está na hora de você não mudar de religião, mas buscar um verdadeiro mestre. Não um mestre que cada vez mais quer te enfiar no capitalismo selvagem. Olha, irmãos, vamos aqui ter a evangelização, vamos ter aqui corrente da prosperidade. Você dá, você vai receber. Aí o cara sai dali com aquela expectativa, pega dinheiro emprestado, não paga, dá um tombo num, dá um tombo no outro. O cara sai dali com aquele sonho e pode se decepcionar. Eu vejo aí na internet pessoas vendendo terreno no céu, pelo amor de qualquer coisa. Só besta para ir atrás disso, burro. Eu vejo aí pastores pedindo: me dá a chave do seu carro, vende sua casa e dá para a igreja. Só burro e idiota para poder ir numa dessa. Como é que você vai vender? A tua casa dá o dinheiro para a igreja, você vai para onde? Que igreja é essa? Você só dá. Você entendeu? Vocês têm que ter um pouco de malícia. Vocês têm que ter um pouco de sabedoria. Busque os mestres que estão aí pregando e levando a verdadeira mensagem. Busque o conhecimento. Busquem a luz. Saiam das trevas. Porque se você continuar nessas trevas, de agora para frente, o chamado vai cada vez importante. Vocês poderão encontrar uma tristeza
muito grande pela frente. E essa tristeza levaria vocês a encontrar exatamente com os anjos das trevas e prosseguir para o novo sistema que está vindo aí. E esse novo sistema, ele não vai ser um sistema que vai chegar e vai perguntar se vocês querem, não. Ele vai chegar e vai ser imposto. Para começar, a primeira coisa que as trevas está fazendo através de Meromel, ele trouxe conhecimentos e almas encarnadas para desestabilizar o reino de Lúcifer, que são 2 países. E Meromel apoia outros países. Então ele vai desestabilizar. Veja aí, a nossa economia do Brasil foi desestabilizada. Houve interferência dos anjos das trevas, levando ao caos. A ganância dos nossos políticos nos levou a dificuldades tremendas. E essa dificuldade pode invadir qualquer país. Pode ser Estados Unidos, qualquer um. Estados Unidos não é um país tão poderoso assim. Não é. Se cair um meteorito enorme, e só um detalhe, os meteoritos podem atingir velocidades estrondosas, passando de 20.000 km por segundo, chegando até 82 mil km por segundo. Foi essa velocidade que os grandes mestres me mostraram. Eu pergunto, que tecnologia tem no mundo para poder barrar um meteorito desse? Nenhuma. A essa velocidade. E outra, esse meteorito que eu estou falando, ele virá do Polo Norte. Ele virá por cima da Terra. Quando vê que não, quando ele entra na atmosfera, em poucos segundos ele cai nos Estados Unidos. Pergunto, que força vocês têm para defender esse meteorito? Nenhuma. Preparem, porque o pior pode acontecer. Senta aqui nesse banco pertinho de mim e vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Muito falso testemunho foi levantado. Os próprios americanos sabem, aqueles que comandam a economia, o quanto falso testemunho levantaram, levando à destruição de inocentes, simplesmente para receber seguros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre aqueles que realmente o buscam, e aqueles que realmente buscam o verdadeiro Deus encontram a paz. Namastê.